E a gente vem com uma expectativa tão grande na casa de Deus, uma expectativa de receber, uma expectativa de ser algo extraordinário acontecer conosco, uma expectativa de talvez falar o nosso nome, nos cumprimentar, porque a casa de Deus é esse lugar, é o lugar onde tem força e formosura, onde Deus fala conosco. Mas sabe o que eu tenho aprendido nesses anos, filho? Que quando a gente vem para o culto, quando a gente vem se apresentar ao Senhor, Deus quer falar conosco na particularidade. E nós precisamos desenvolver algo no nosso coração, que é fundamental para você receber a palavra. É algo que tem se perdido ao longo dos anos. É algo que nós precisamos desaparecer e Jesus crescer. É interessante quando João Batista estava com seus discípulos, um deles era André, e João é aquele homem que ele tinha sucesso em Jerusalém. O nome dele era muito falado, a ponto dos principais escribas dizerem: esse homem está batizando pessoas, ele está incomodando, porque a fama de João estava correndo sobre todo o lugar, principalmente ali na região da Judéia. E de repente, Jesus passa, e ele com os seus discípulos, ele diz: olha, ali vai o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E a palavra diz que na mesma hora, os discípulos deixaram João e começaram a seguir o Senhor. E João disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe, igreja, você que está pela internet nos assistindo, para nós recebermos a palavra com pureza no nosso coração, eu preciso entender isso. Esse é o momento que todos nós vamos diminuir, ficar pequenos, ser como uma criança, para o Espírito de Deus poder crescer e poder falar conosco. Esse cântico fala isso. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não preciso que saibam o meu nome, eu não preciso que fiquem preocupados comigo. Eu preciso ouvir a voz de Jesus. Eu sei que essa noite tem muitas pessoas precisando de uma resposta, e eu tenho certeza que a palavra que o Senhor enviou vai ser resposta para a tua vida. E eu tenho certeza que você vai se alegrar ouvindo a palavra de Deus. Mas você precisa diminuir, meu filho, assim como eu. Precisamos entender que Ele é soberano, que Ele é o Rei dos Reis e que toda a autoridade foi dada para Ele. E agora nós vamos nos assentar para nós podermos ouvir Ele falar através do seu servo, através dos pastores, dos presbíteros, dos cânticos. Mas você precisa sentir isso, filho. Acalmar o teu coração para você ouvir Deus falar com você. Eu queria cantar esse cântico com você. Você pode dizer ao Senhor assim: preciso ser reconhecido por ninguém. Pode falar para Ele isso. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que diminua eu, diga ao Senhor. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais.
diga ao Senhor. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Declara ao Senhor essa noite. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Mais e mais, declara ao Senhor. Mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Estar na presença do Senhor é ter prazer e alegria. Você pode ficar em pé ao Senhor. Você está perto de alguém, dê um abraço, diga assim: olha, Deus te abençoe essa noite. Deus possa falar com você. Diga para a pessoa: eu gostaria que o Espírito de Deus tivesse liberdade para falar contigo. Diga isso para ela, em nome de Jesus. E vamos cantar Eu Não Preciso. Oh, Santo, Santo é o Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Diga a Ele, diga para Ele essa noite: minha glória É fazer com que conheçam a Ti. Diga para o Senhor. E olha que palavra. e que diminua eu, Agora diga ao Senhor: para que tu cresça, Senhor. mais e mais. Diga a Ele: Mais e mais. a analogia agora. E como os serafins que cobre o rosto ante a ti, É lá no Santo Santos, em cima da Arca da Aliança, lá do propiciatório. escondo o rosto para que vejam tua face. Agora mais uma vez. E que diminua eu. Diga ao Senhor. E que diminua eu, Agora, e cresças, para que tu cresças, Senhor. mais e mais. Declara ao Senhor. Mais e mais. Agora, bem bonito, forte. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Isso. Debaixo de tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta. No Santo dos Santos, declara ao Senhor. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo, Senhor. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, é tua presença o meu prazer. Meu prazer essa noite é nós ouvirmos a Sua palavra. Prazer nosso é estar diante da Tua presença, Senhor. O prazer é podermos abrir e dar liberdade para o Espírito de Deus falar conosco essa noite, Pai. Portanto, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, passeia no meio do Teu povo, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, que a Tua palavra tenha liberdade para tocar nos nossos corações. Espírito de Deus, amigo, companheiro, passeia o Santo dos Santos. Me esconde, Só teus olhos me veem. debaixo de tuas asas É o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça Me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 116. Salmo 116. Só tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer, Senhor. Salmo 116, verso 3 diz assim: cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Vamos assentar? Nós não sabemos historicamente o que Davi passou. Nós não sabemos se foi uma luta, se foi uma doença, se foi a perda de alguém querido. Nós não sabemos se uma decisão errada no reinado de Israel que o rei teve para ele passar por essa situação. O que nós sabemos é que foi algo muito difícil. Foi uma situação que ele passou, que quando iluminado pelo Espírito de Deus, ele escreve o Salmo 116, ele escreve numa linguagem para dizer para quem iria ler após 2.000 anos depois, tentar compreender a situação que esse homem enfrentou. É claro que na época, eu tenho certeza que ele não compreendeu muito bem. E é por isso que ele escreve esse verso número 3. Ao ponto dele dizer: cordéis ou laços de morte. A linguagem era tão difícil a situação que ele passava, que a impressão que ele tinha é que ele estava amarrado, enlaçado. E o sentimento de estar enlaçado e amarrado era um sentimento que ele iria morrer. E se ele tinha o sentimento que ele iria morrer, ele perdeu a vontade de viver. E aí ele declara: esses laços, esses cordéis de morte estão em mim agora. Mas ele não para por aí. Ele diz: angústias do inferno. Uma situação angustiante, a palavra lá é uma situação que nos deixa sem ar. Uma situação que nos deixa, parece que vamos desfalecer, parece que estamos apertados. E tem um detalhe: era tão duro, era tão difícil, e ele não tinha forças para ele poder sair, que ele falou: isso vem do inferno. É mais forte do que eu. Eu não consigo controlar isso na minha mente. Mas ele não para por aí. Ele diz: eu encontrei aperto e tristeza. Os cordéis da morte me amarraram,
As angústias e tristezas do inferno se apoderaram sobre mim, e por consequência eu encontrei. E o interessante é que não foi a angústia que o encontrou, foi ele que encontrou. E essa palavra faz todo sentido para nós, porque quando ele fala encontrei aperto e tristeza, é porque ele sabia que o erro era dele. Algo ele fez, que ele estava colhendo uma consequência. Algo ele tinha pensado, ou ele tinha feito, ou ele tinha imaginado, que deu tudo errado, e agora o sentimento dele era assim: meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Então eu me encontrei-me naquele lugar que parecia que eu estava amarrado, apertado, eu estava paralisado, eu não conseguia mais andar, e eu paralisado sem andar, a tristeza tomou conta do meu coração. Se nós fôssemos falar isso hoje, 2019, e eu fico debruçado pensando, o texto de Romanos capítulo 8, verso 28 diz que todas as coisas, que coisa? Todas as coisas que nós passamos na vida, que nós recebemos, que nós enfrentamos, que nós estamos andando a direção, todas estas coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Na nossa cabeça é difícil nós ligarmos Romanos 8, verso 28, e agora ligarmos com o Salmo 116, verso 3. Porque Davi está sendo claro: eu estou passando por um momento muito difícil. E Davi era melancólico. Davi tinha, como todo bom músico, ele falava mais com o coração do que com a sua razão. Davi, ele estava dizendo: eu não consigo mais caminhar, isso é muito difícil que eu estou passando, mas agora a Bíblia está revelada para todos nós, e está dizendo agora através da vida do apóstolo Paulo: olha, mesmo que você se encontre em cordéis de morte, mesmo que você se encontre em aperto, em tristeza, mesmo que você esteja passando por um momento que você não consegue dizer: ei, que momento é esse? Tem uma palavra que diz que tudo isso tem algo que Deus quer. Tem algo que Deus está por trás. Tem algo que Deus quer fazer. Tem um propósito por isso acontecer. Como é difícil para nós hoje, com todo esse contexto egocêntrico, humanista, com todo esse contexto que nós vemos que o homem como sendo o centro do universo, o centro do mundo, olharmos para as Escrituras e nós vemos que tem alguém que controla tudo. Tem alguém que controla o mundo. Tem alguém que controla a minha vida e a sua vida. E apesar de tudo isso, nós ainda passamos por momentos assim. Que coisa. Momentos onde você vai se lembrar, porque é a mesma linguagem, Davi dizendo: ainda que eu andaste, ou seja, mesmo que Deus me leve para um momento, para um lugar, para um vale. E esse vale, ele tem a sombra da morte. É a mesma linguagem de cordéis de morte, é a mesma linguagem que ele está dizendo. É um lugar que parece que nós vamos morrer, porque é tão asfixiante o que nós passamos. Para nós é difícil entendermos isso, filho.
Para nós é difícil entendermos isso e, na nossa cabeça finita, tentar compreender como é que Deus, na sua sabedoria, no seu amor maravilhoso, permite que um servo, que um filho, foi falado hoje aqui no altar, que um filho passe por essa situação. Nós não compreendemos. Nossa mente não entende. Mas eu posso dizer hoje a você, em nome de Jesus, que a palavra explica. A palavra explica. Se você abrir comigo, e se nós pudéssemos dar um nome hoje, o nome seria o princípio das portas fechadas. O princípio das portas fechadas. Abre comigo em Lucas capítulo 15. Talvez seja a história mais ministrada nos últimos 10 anos nas igrejas. Lucas capítulo 15. Você vai deixar aberto a partir do verso 11, mas não vamos ler tudo. E eu queria dizer a você que quando o Senhor Jesus conta 3 parábolas, Ele conta a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. É um conjunto. E as 3 parábolas têm um sentido só. O amor de Deus é maravilhoso ao ponto de se importar conosco. Mas é interessante que Ele olha agora para a igreja, somos nós, e Ele diz que na igreja tem ovelha, na igreja tem a dracma, na igreja tem o filho mais novo e tem o filho mais velho. Tem todos. E Ele está dizendo que, dependendo do nosso estado emocional, cada um de nós vai ter um tratamento com Deus. Porque Ele nos conhece e sabe a forma de atrair a nossa atenção. Ele é o único que sabe o que está dentro do nosso coração. É o único, mais ninguém consegue fazer isso. E agora Ele começa a contar uma história, e todo mundo sentado em volta dele diz: olha, havia um homem que era um pai muito rico, e ele tinha muito dinheiro. Ele tinha 2 filhos, mas um dos filhos cansou de ficar na casa do pai, cansou de ficar sob a responsabilidade do pai, cansou de ficar obedecendo o pai, ele cansou de viver ali debaixo das asas do pai. A gente ouve muito essa palavra. E de repente ele levanta uma manhã e diz assim: pai, eu quero tudo que é meu, dá para mim porque eu quero ir embora. Eu não vou entrar aqui no contexto judaico, filho, porque nós vamos ficar até amanhã falando sobre isso. Mas eu quero que você entenda que dentro do coração desse menino, ele queria viver a vida. Ele queria experimentar novas experiências. Ele queria saber como era a vida fora da casa do pai. Ele queria saber como eram as coisas, porque dentro da casa do pai tem regras, tem responsabilidades. E como filho, ele queria viver longe dessas responsabilidades. É interessante que o pai não diz nada, a Bíblia não relata. E ele pega metade dos seus bens, ele entrega a esse rapaz vai viver numa terra longínqua. Algumas traduções dizem uma terra distante, outras traduções dizem que ele foi viver longe. E nesse lugar, diz que ele vive dissolutamente, do jeito que ele queria. Agora eu quero que você entenda algumas palavras desse verso. Verso 14 diz assim: e havendo ele gastado tudo, houve uma grande fome. É assim que está escrito no seu? Não? Aonde houve fome? Na onde, querido? Dá para você entender isso? Para onde o filho foi, e no lugar aonde esteve,
naquele lugar, Deus permitiu fome. Não houve fome perto da casa do pai. Não houve fome nos arredores aonde era a casa do pai. Não houve fome na cidade que o pai, não, entenda, houve fome aonde o filho tinha ido. Querido, Deus permite algumas situações na nossa vida aonde nós estamos. Deus permite acontecerem algo lá onde nós estamos passando, ao ponto de falarmos, Deus, mas aqui? Parece que quando a gente olha para a vida de outras pessoas, parece que as coisas vão andando, vão acontecendo, vai tantas coisas boas, e parece que para nós aqui, na terra onde nós estamos, tem fome. Aí você começa a entender Asaf, quando ele fala, olha, eu olho para o ímpio e o boi dele é mais gordo. Eu olho para o ímpio, parece que ele não passa por nenhuma dificuldade. Eu olho para o ímpio, até para a gordura dos olhos, sabe o que é isso? A ruga dele, parece que nem ruga ele tem, parece que é tudo bonito, parece que naquela terra, aonde eu vivo, Deus permitiu fome. E tem um detalhe, não era uma pequena fome. O verso diz que era uma grande fome. Ao ponto desse menino começou a passar necessidades. Angústia, cordéis de morte me cercaram. Mas não para por aí. Ele vai agora, e ele passa por tudo isso, ele fala, eu preciso fazer alguma coisa. Não é assim que a gente faz? Quando a gente começa a passar por perrengue, a nossa cabeça é, eu preciso fazer alguma coisa. A primeira coisa que passa na nossa cabeça é, se estamos passando por problemas, seja ele emocionais, seja ele financeiros, eu preciso fazer algo. Olhe para mim, igreja. Isso chama-se síndrome de Adão e Eva. Eu vou fazer algo para tampar a minha nudez. Então é síndrome de folha de figueira. O que eu vou fazer? Esse menino passa pela cabeça dele, o texto diz que ele, verso 15, e foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra. A palavra aqui no grego é, ele se achegou para participar. A impressão é que dá o texto olhando é que ele foi viver junto com essas pessoas. Isso é síndrome de figueira. Em nenhum momento ele pensou, eu vou recorrer a meu pai. Não, eu preciso resolver o meu problema. E nós somos assim, nós queremos resolver o nosso problema. Vamos fazer isso, é empréstimo, eu vou falar com fulano, eu vou abrir na internet, eu vou falar com a minha mãe, eu vou falar com meu pai. A gente começa a tentar resolver os nossos problemas, esquecendo que só tem alguém que pode resolver ele. Cordéis de morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei-me em aperto e tristeza. Mas o princípio das portas fechadas não para aí. Foi-se, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porco. De novo, não vou entrar aqui no contexto judaico de porco, nada disso. Mas eu estou dizendo que ele foi, se achegou,
E é muito claro, o verso diz: a um dos cidadãos daquela terra aonde estava a fome. Ele não quis voltar. Ele estava sem dinheiro. Ele estava padecendo necessidade. Mas ainda, eu vou usar um termo que minha avó usava, a crista estava alta. A soberba ainda dominava o coração dele. Ainda o orgulho não deixava ele reconhecer qual era o caminho de volta. E lá, cuidando de porco, o texto diz que ele desejava, lá dentro do coração, ele queria encher o seu estômago, porque ele estava com fome, com as bolotas que os porcos comiam, com aquela vagem, com aquela vagem que se dá no campo, que tirava, e aquela ração era dada para os porcos, ele comia. Agora preste atenção no princípio das portas fechadas. E ninguém lhe dava nada. Para aquela terra que ele foi, e aonde ele chegou, e ele viveu dissolutamente, e mais tarde o irmão mais velho, que sabia de tudo, porque fala para o pai: esse teu filho, ele gastou dinheiro com as meretrizes. Então esse irmão de longe sabia o que ele estava passando. É nessa terra, onde talvez com muito dinheiro ele teve muitos amigos, mas agora no momento que ele começa a padecer, sumiu todo mundo, não tem ninguém para ficar do lado dele, ninguém agora. E naquela terra Deus manda a fome, e naquela terra, filho, Deus não deixa ninguém ajudá-lo. Ei, a gente culpa a igreja, a gente culpa as pessoas, a gente culpa a família. Nos momentos que a gente passa por dificuldade, você fala assim: ninguém me ajudou. Quero dizer para você, é Deus que fechou a porta. É Deus que não permite que vão lá. É Deus que fala assim: não vai. Mas por quê, pastor? Porque a crista estava alta, porque o orgulho era grande, porque ele era filho. O filho conhece a casa do pai, o filho conhece os pensamentos do pai, o filho sabe o que o pai pensa, o filho foi educado pelo pai, o filho sabia muito bem dos ensinos do pai. Então o princípio das portas fechadas, igreja, olha para mim, é amor de Deus por nós. Amor, filho, laços de amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós nos faz sentir laços de morte. O amor de Deus por nós nos faz sentir aperto e tristeza. O amor de Deus por nós nos faz passar por esses cordéis que parece que nós estamos parados, a gente não consegue entender. Ei, filho, mas é o amor de Deus por nós que está dizendo: olha para cima. Querido, quantos de nós deixamos de lado a leitura da palavra? Quantos de nós deixamos de lado o tempo de oração? Quantos de nós deixamos de lado quando íamos visitar alguém, levar uma palavra? Ardia no nosso coração só de colocar o pé na casa do Senhor, nós já começamos a sentir a sua presença. Quantos de nós, ao ver a igreja,
Ao ver pessoas, já começava a brotar no nosso coração a alegria de estar perto, mais ou menos aquilo que falava o texto da Bíblia. Alegrei-me quando me disseram: nós estamos indo para a casa de Deus, ei, eu vou junto com você. Mas com o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, as pessoas foram nos machucando, muita coisa ocorreu, parece que a gente colocou uma bagagem sobre nossas costas e agora acabou essa história. A gente decidiu fazer o que está na nossa cabeça. A gente decidiu fazer o que eu penso. Ei, eu olho para o pai e falo: escuta, olha, sabe o que é? Todas as bênçãos de Deus para nós, está escrito aqui. Eu sou filho de Abraão, eu tenho bênçãos. Ei, Deus, dá para mim. Vocês percebem como é hoje? Você sai daqui, você vai em outro lugar, e eu não estou aqui fazendo apologia de igreja, mas eu quero dizer para você, tem igreja que fala assim: diz para Deus, põe Deus na parede, escuta, eu quero isso, você prometeu, você vai me dar. Isso é atitude do filho mais novo. De dizer para Deus: você tem que fazer, me dá isso. Determina que Deus vai dar para você. Filho, cuidado, isso é atitude do filho mais novo. Deus, na sua graça, no seu amor eterno, Ele fala: então vai, faz, pode ir. Eu quero que você entenda que quando Deus, entenda o que eu vou dizer para você agora, filho. Quando o conselho olha para Adão e Eva e viu que eles tinham pecado, e o tempo no jardim do Éden é eterno, Deus reúne o conselho e fala: o homem já comeu da árvore do bem e do mal, e agora ele vai comer da árvore da vida, se ele ficar aqui no Éden. Se ele comer da árvore da vida, ele vai ser eterno, ele vai ser eternamente pecador. É melhor que o homem vá embora. Saia do Éden, porque se ele comer isso aqui, ele vai viver eternamente no pecado. E o meu projeto para ele, para mim, para você, não é nós andarmos eternamente no pecado. O projeto é que você tenha vida na presença da casa do Pai. Então é melhor que você vá embora. Esse é o mesmo Pai que falou: você quer? Vai, mas o meu amor vai te trazer de volta. No princípio das portas fechadas, agora ele olha e fala: teve fome nessa terra, eu pedi ajuda, ninguém me ajudou, e agora o que eu vou fazer? É nesse momento, ei, olhe para mim, que é nesse momento que cordéis de morte me cercaram, é nesse momento que eu estou em aperto, em tristeza, é nesse momento que parece que tudo dá errado, que o verso 17 diz: e caindo em si. É tempo de voltar, meu filho. É tempo de voltar à presença do Senhor. Caindo em si. A palavra no grego é metanoia. Da onde vem a palavra metamorfose. Da onde vem a palavra que a gente vê a transformação daquele animal que entra no casulo, e aí depois do casulo ele vira aquele animal lindo. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que esse momento de fome, que esse momento que as portas foram fechadas, que esse momento que parece que eu não ando, que é o mesmo momento de cordéis de morte que fala Davi, é nesse momento que ele caiu em si. Ei, olha para mim. Deus está permitindo situações na nossa vida que nós não concordamos. Tem muitas que a gente colhe consequência, mas tem situações que a gente não entende.
Deus está dizendo hoje, através da sua palavra: ei, está na hora de você voltar para a presença minha. Está na hora de você chegar na tua casa e você abrir a palavra, e só de você olhar para ela, você já sente a presença de Deus e começa a chorar por ela. Está na hora de nós sairmos daqui e passarmos em alguns lugares e você vê aquela pessoa sofrendo, precisando de algo, e o amor de Deus entrar dentro do teu coração e você dizer: eu preciso fazer algo. Está na hora disso voltar, porque se perdeu, meu filho. Se perdeu a vontade de trabalhar na casa de Deus, se perdeu a vontade de fazer o bem, se perdeu a vontade de ajudar as pessoas. Sabe por quê? Porque estamos longe da presença de Deus. E Deus vai dizer para nós: eu vou fechar algumas portas na tua vida. Eu não vou deixar algumas coisas acontecerem. Eu não vou permitir algumas coisas acontecerem na tua vida. E eu quero que você entenda, não é o diabo, filho, é Deus fazendo. Para chegar no ponto ápice, que é caindo em si. E ele pensa: quantos trabalhadores do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Se você voltar no Salmo 116, no verso 4, ele diz assim: então invoquei o nome do Senhor. Filho, olha para mim. Essa noite Deus está dizendo para mim e para você: é noite de você voltar para a presença dEle. É noite de você ter o teu coração ardendo de novo. É noite dos sonhos. Olha que coisa interessante. Os sonhos que você tinha, dados por Deus quando você chegou à casa dEle, e se perderam ao longo dos anos. Os sonhos de: eu gostaria de ser assim, eu queria fazer isso para Deus. E hoje, filho, por causa dessa individualidade, a gente só pensa na nossa família, no nosso bem-estar, nas nossas coisas. E a gente começa a dizer assim: olha, meu carro, minha casa, meus filhos, minha igreja, esse meu tomou conta da gente. Sabe por quê? Porque nós estamos longe do Pai. Quando esse menino diz, caindo em si, disse: quantos trabalhadores, quantas pessoas que vivem na casa do Pai, que não passam necessidade. E tem um detalhe entre o verso 17 e o verso 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Sabe, filho, tem uma ideia errônea do mundo que diz assim: tudo estava errado, então o único remédio era olhar para cima. Eu quero dizer para você que isso é do diabo. Quando tudo está errado, só tem um remédio, que é muito antigo, mas que a gente esquece, que é estar na presença de Deus. Não é mais um, é o remédio. Quando ele passava, ele foi atrás de alguém para ajudar, e não adiantou. Tem coisas, amado, na nossa vida que nós temos que olhar para trás e ver aonde se perdeu. E você pode ter certeza, como eu passei por isso, que você vai olhar para trás e você vai descobrir que tem um ponto ali que perdeu porque nós ficamos machucados, nós ficamos cheios,
de tristeza, e a partir daquele ponto, a gente se distanciou da presença de Deus. E distanciar da presença de Deus, filho, é a gente perder a alegria, é a gente perder a vida em abundância que Ele prometeu. E Deus permite, sabe por quê? Porque Ele quer que a gente aprenda a valorizar a casa dEle. Esse menino valorizou, caramba, eu estava lá, e agora a única coisa que eu preciso ter é voltar para lá. Porque eu sei que se eu voltar para lá e eu dizer, Pai, pequei contra os céus e eu pequei contra ti, vai ter algo novo que Deus vai dar para mim. Filho, a hora que o salmista diz, invoquei ao Senhor, ele está dizendo, eu sei que se eu for com um coração quebrantado, contrito, reconhecendo que eu falhei, que é o meu pecado, eu dizer, Deus, me ajuda, porque eu não quero mais passar por isso, eu pequei, filho, o Pai vai estar, como aqui, esperando você. Isso é boas novas. Isso é dizer para você que ainda tem esperança. Isso é dizer para você que Deus pode mudar tudo que está errado em algo novo. Mas eu preciso cair em si. E para nós cairmos em si, muitas vezes Deus permite aperto e tristeza. Como eu gostaria de dizer o que Deus está mostrando sobre alguns aqui, mas eu não tenho essa autoridade. Eu não tenho. Mas eu queria que você entendesse, filho, que essa igreja sem ruga, sem mácula, que Deus está preparando para que Jesus venha buscar e apresentar Ele a Deus como sua noiva, essa igreja precisa estar no centro da vontade do Pai. Essa igreja precisa estar disposta a amar a Deus sobre todas as coisas. Essa igreja tem que estar disposta a amar o próximo. Essa igreja tem que estar disposta a ter compromisso com a palavra de Deus. Nós temos que estar disposto a voltar. Deus usa o princípio das portas fechadas para isso. Para nós voltarmos na sua presença. E eu sei que essa noite tem pessoas que estão passando por isso aqui. Aperto, tristeza, cordéis de morte, angústias do inferno. Talvez alguns passem até por necessidade financeira, mas a necessidade espiritual é muito maior do que isso. Talvez você esteja esperando alguém fazer algo, alguém te ligar, te mandar um WhatsApp, alguém ir à tua casa, alguém te mandar um e-mail. Talvez você venha à igreja olhando, quem sabe alguém vai falar comigo, vai me dar uma palavra que eu estou precisando, e Deus está dizendo para nós, ei, tudo isso são as portas que eu fechei para você olhar para mim. Para você aprender que uns, ei, olha para mim, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Ei, uns confiam no pai e na mãe, outros confiam no dinheiro. Ei, uns confiam no chefe, outros confiam no governo. Nós vamos falar, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no que a sua palavra está dizendo. Por mais difícil que seja, meu filho, por mais angustiante que seja, nós confiamos e faremos menção do nome do Senhor. Esse é o Deus
que disse na sua palavra: eu vou te levar para pastos verdejantes. Esse é o Deus que diz que o lugar que Ele vai nos levar vai refrigerar, vai trazer a nossa alma de volta. Esse é o Deus que diz que quando a gente canta e louva o nome dEle, tem uma promessa: no meio dos louvores, Deus está aqui. Esse é o Deus que quando a gente está desesperado e não sabe o que fazer, e muitas vezes escondidos, Ele vai aparecer e vai dizer: a minha paz vos dou. Só que nós temos que cair em si. E esse é um problema. Enquanto a gente não cair em si, Deus vai continuar com as suas estratégias para chamar a nossa atenção. Enquanto nós não olharmos e ter o nosso coração voltado para Ele, Ele vai ter as suas estratégias das portas continuarem fechadas. Eu queria fazer um convite essa noite. Eu queria dizer para você, filho, que quem fechou as portas foi Deus. Não foi o diabo. Quem está permitindo esse reboliço na tua vida tem participação sua de decisão errada que você teve. Mas mesmo com participação sua, Deus está permitindo algo. E está permitindo porque Ele quer que você volte para a presença dEle. E eu queria dizer para você, essa noite pode ser o dia que você retorna à presença dEle. Mas o texto diz: levantar-me-ei. Para essa noite nós estamos sentados. Ele está dizendo que se a gente levantar e for, o resto é com Ele. Mas eu preciso me levantar. Tem um ponto aí, filho, que precisa da força do homem, de reconhecer o seu pecado, de reconhecer aonde eu estou e falar: eu preciso ir. E vou ter que dizer: Pai, pequei contra os céus e contra ti, e não sou digno nenhum, eu não preciso de cargo de nada, eu só quero estar na tua presença. E é isso que Deus quer fazer. Tem que me levantar. Eu quero convidar você, filho. Preste atenção nisso. Convidar você que perdeu essa alegria, que perdeu no meio do caminho esse amor, que os sonhos acabaram porque talvez pessoas roubaram os teus sonhos. Talvez pessoas fizeram tanto mal para você, você falou assim: quer saber de uma coisa? Eu não quero mais nada. Mas Deus está dizendo: ei, acalma o teu coração, eu estou no controle. Ainda há esperança, filho. O pai agora olha para o filho ressurreto, que venceu toda a batalha, e diz para ele: toda a autoridade é sua, no céu e na terra. Jesus olha para os filhos e fala assim: é-me dado toda a autoridade. Filho, sabe o que é isso? A última palavra da tua vida, preste atenção, não é do médico. A última palavra não é do seu chefe. A última palavra não é dos seus pais. A última palavra não é do seu pastor, não é do seu presbítero, não é do diácono. A última palavra e a definitiva na tua vida pertence a um só, chamado Jesus de Nazaré. É Ele que dá a última palavra.
É por isso que a gente canta: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Agora faz sentido. E que diminua eu, para que Tu cresças mais e mais. Você está entendendo? O filho pródigo falou assim: eu tenho que diminuir. E é ele que tem que aparecer. Davi entendeu que nesse momento ele fala: eu invoquei o nome do Senhor e a minha alma voltou ao descanso. Ele está entendendo que nós precisamos voltar, filho. Voltar à presença de Deus, voltar a nos arrependermos diante do Senhor, voltar a praticar aquilo que Deus sempre quis que eu fizesse. Mas por algum momento, alguma coisa aconteceu e a gente se afastou. Deus está dizendo: ei, o altar agora aqui, ele vai representar a entrada da casa do Pai. É o altar aqui, ó, na frente. Os pastores vão ficar na frente junto com os presbíteros, representando o Pai te esperando. Porque o texto, quando você lê, nós não conseguimos compreender se ele chega na entrada da cidade ou na porta da casa, porque fala que o pai viu o filho de longe, então dá-se a entender que ele está em algum lugar estratégico, observando e pensando: eu acho que ele vai voltar, e quando ele voltar, eu não quero dizer nada, eu quero apenas abraçá-lo e dizer para ele: vamos pôr anel no dedo, sandália no pé, vamos fazer uma festa linda, porque você entendeu a minha palavra. E você reconheceu que o teu lugar é na minha presença. Eu estou fazendo um convite para você, filho, hoje. Para você, filha, hoje. Nós queremos orar por você. A igreja é lugar de reencontro. A igreja é lugar de boas novas. A igreja é lugar do arrependido. A igreja é lugar para você dizer: estava tudo errado, pastor, mas a palavra me alcançou e eu quero andar certo. A igreja é lugar de novos começos. Uriel, por favor, filho. Eu quero dizer para você, você tem o privilégio, a oportunidade de você se levantar e vir. E alguém vai orar por você. Alguém vai te receber. E vai dizer para você, em oração: vamos mudar a tua vida. Vamos andar do jeito que Deus quer que a gente ande. Você foi chamado a ser bênção de Deus. Você foi chamado a estar na presença do Senhor, filho. Você não foi chamado a ficar andando em lugares que Deus nunca quis que você tivesse. Você não foi chamado para ficar em casa assistindo televisão. Não, filho, você foi chamado para estar na presença de Deus. Você foi chamado para estar orando. Você foi chamado para estar cantando grande ao Senhor. Você foi chamado para estar na casa dele, ajudando as pessoas a cada vez mais ter mais pessoas, a aumentar a família de Deus, a levar as boas novas. Você foi chamado para isso. Você não foi chamado para ficar borboleteando por aí, filho. Você foi chamado para estar na casa do Pai, sendo discipulado, aprendendo a palavra, porque um dia você vai discipular alguém, um dia você vai ensinar a palavra para alguém. Você foi chamado para isso. Mas Deus vai permitir angústia e tristeza, cordéis de morte vão chegar. Sabe para quê, filho? Para Ele dizer: ei, eu continuo te amando. Você é a menina dos meus olhos.
Quando eu fiz o homem, eu reuni o conselho todo, e você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Só você pode refletir o caráter de Deus, bondade, misericórdia, alegria. É isso que Deus quer que a gente seja, meu filho. Mas você tem que se levantar, você tem que querer, você tem que desejar. Você tem que vir de novo para a casa do Pai, meu filho. Não existe melhor lugar do mundo que a casa do Pai. Não existe melhor lugar do mundo do que a casa de Deus, meu filho. Tem pessoas que estão tentando destruir isso aí, viu? Estão dizendo, não precisa mais de culto, não precisa mais de igreja, não precisa mais de nada. Eu quero dizer para você que não existe melhor lugar do que a casa do Pai. E nessa noite Jesus está falando para mim, para você: levanta e volta à presença de Deus, porque tem muitas coisas que eu quero fazer na tua vida ainda, tem muitos milagres, tem muitas coisas que tem que ser feito, e isso vai ser feito com você, não é com o outro. Agora preste atenção, se você não vir, passa, e se passar, meu filho, você vai chorar depois. E se passar depois, falar: pastor, passou. Pastores, presbíteros, por favor. Passou. Você foi chamado para estar na presença do Senhor. Você foi chamado para receber a graça de Deus. Você foi chamado porque antes da fundação do mundo, Deus já te chamava pelo teu nome. Antes da fundação do mundo, Deus já contemplava você como filho. A gente não consegue entender isso, pastor. Eu também não consigo, meu filho. A nossa mente, ela é finita, não dá para entender esse negócio. Mas pela fé eu quero dizer para você: Deus nos ama e não se cansa de um novo começo. Você deve estar pensando: pastor, mas eu estou no meio de uma situação, eu estou atolado de tanta coisa, um abismo chamou outro abismo, o negócio está todo enlutado. Eu quero dizer para você que aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra tem a possibilidade de mudar tudo da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Eu tenho que me levantar, eu tenho que cair em si, e eu preciso chegar até o meu Pai para dizer para Ele: eu pequei, me trata como um dos teus, mas deixa ficar na tua presença. Tem gente ainda que não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda não. Ainda você não sentiu a presença dEle, como você entregar a sua vida para Ele, para dizer: hoje é o dia que eu vou entregar minha vida para Jesus e Ele vai mudar. Tem gente que ainda não aceitou, está aqui no meio da gente. Quero dizer para você que hoje é a oportunidade de você aceitar Ele. Você fala assim: olha, eu quero Jesus para mim, eu quero que Ele entre na minha vida, eu quero convidar Ele. Querido, se você está nessa situação, filho, é agora o momento. Agora é o momento de você agora entrar na casa do Pai e nunca mais sair. Nunca mais sair da presença dEle. Esse é o momento. Tem alguém? Vem para frente, filho. Vem para frente e diga assim: é o Senhor. Toda honra, toda glória seja ao nome de Jesus. Porque é Ele que tem o controle sobre todos nós, filho. Nós não temos controle, mas Ele tem. Pastores, podem orar, presbíteros, impõem as mãos, pergunte o que está acontecendo, rapidamente ore por elas, para cada pessoa, impõe as suas mãos, ore, abençoe, diga.
guitarra, bateria. Agora é hora. Agora é hora de você dizer para o Senhor: me ajuda, Pai. Agora é hora de você falar para Ele: eu preciso do Senhor. Diáconos, fiquem por trás aqui, por favor, queridos. Nos dê o suporte para os pastores e presbíteros aqui, por favor. Ajude aqui os diáconos, junto com um presbítero, com um pastor, possa ajudar. Você que está sentado, filho, comece a clamar sobre essas pessoas aqui. Comece a pedir que Deus possa ajudá-las. Nós não sabemos o que está acontecendo. Comece a orar por elas aqui. Queria voz aqui, por favor. Voz aqui para cantar. Se você está sentado no seu lugar, preste atenção, igreja. Queria aqui dizer algo para você aqui. Você está sentado no teu lugar. Olha só. E quando alguém se levantou e veio para cá, Deus pôs um amor no teu coração sobre essa pessoa que levantou. Eu queria que você pudesse depois sair do seu lugar, vem aqui, abraça essa pessoa, fique do lado dela, dizendo assim: você não está sozinha, viu? Eu estou com você. Se tem isso, faça isso. Faça isso, fique do ladinho e fala assim: olha, eu estou aqui perto de você. Eu não sei o que é, mas estou perto de você para poder te ajudar. Em nome de Jesus, tem mais alguém? Não perca essa oportunidade. No mezanino, tiver alguém, levantar-me-ei, irei ter com meu Pai e direi para Ele: Pai, pequei contra os céus, pequei contra Ti, já não sou digno de ser chamado Teu filho. E que diminua eu, para que Tu cresças mais e mais. Diga isso em nome de Jesus. Declara ao Senhor. Para que Tu cresças, para que Tu cresças mais e mais. Declara ao Senhor: mais e mais. O Santo dos Santos, o Santo dos Santos, só Teus olhos debaixo de Tuas asas. és meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença. Mais uma vez, lá no começo do cântico, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declara ao Senhor: eu não preciso ser Reconhecido por ninguém. a minha glória, é o que a palavra diz. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. que diminua eu, declare o Senhor para Ele, e que diminua, para que Tu cresça, Senhor, Cresça, Senhor, mais e mais, mais e mais. como serafins, lá no Santo dos Santos. Como serafins que dobrem o rosto ante a Ti. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. que diminua eu, declara ao Senhor, diga para Ele, e que diminua, para que Tu cresça, Senhor, Tu cresça, Senhor, mais e mais, declare para Ele, mais e mais. Agora, no Santo do Santo.
só teus olhos me veem. Teus olhos me veem. Debaixo de tua casa és meu abrigo, É o meu abrigo. o meu lugar secreto. Lugar secreto. Só tua graça me basta. Em tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, A fumaça me esconde. só teus olhos me veem. Quando essas pessoas estiverem voltando para o seu lugar, se você estiver perto dela, abraça essa pessoa. Diga assim: Deus te abençoe. Quando ela voltar para o lugar dela, filho, acolha essa pessoa em nome de Jesus. Só tua graça me basta. Em tua presença é o meu prazer. Prazer é estar na presença de Deus, meu filho. Não existe melhor lugar no mundo do que estar no centro da presença do Senhor Jesus Cristo. O nome dele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. O Santo dos Santos, o Santo. A fumaça me esconde. Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, É o meu abrigo. meu lugar secreto. Só Tua graça me basta. Em tua presença é o meu prazer. Só tua graça. me basta. Em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Será que você pode ficar em pé em nome de Jesus? Pode ficar em pé? Pode ficar em pé. Tem alguém que está do teu lado aí, você vai olhar para ele e falar assim: olha, filho, grande é o Senhor. Fala para ele assim: ó, grande é o Senhor. É maior do que a gente pensa, muito maior. É o Senhor e muito digno. Na cidade do nosso Deus, declara o Senhor. Cidade do nosso Deus, teu santo nome. Alegria em toda a terra. Diga ao Senhor, levante suas mãos, diga para ele: alegria de Toda a terra. grande é o Senhor. Declare para ele: Grande é o Senhor em quem nós temos a vida. olha o que a palavra nos ensina, que ele nos ajuda. Nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele, igreja, Por isso diante dele nos prostramos. levante suas mãos, diga ao Senhor: queremos o teu nome engrandecer. Isso, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és, declara ao Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, bem suave, bem suave. Grande, só o teclado, vamos lá, só o teclado. É o Senhor. Solte sua voz, diga ao Senhor, diga ao Senhor. Isso, faz um coral. O Senhor está ouvindo o seu louvor? Alegria, alegria em toda a terra. Ah. Isso, bonito. O Senhor está ouvindo, o Senhor está ouvindo, você está cantando para Ele. Grande é o Senhor. É o Senhor em quem nós temos a vitória.
Olha que palavra linda que ele está dizendo, uma promessa. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, amada igreja, diante dele, Por isso diante agora, dele nos prostramos. agora nós vamos entrar com todos os instrumentos juntos, fazer a festa agora para o Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és, pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome. Você vai dizer para ele bem forte ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito pleno amor, pleno amor, pleno amor, pois só tu és um Deus sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome. Diga ao Senhor assim: olha, queremos o teu nome, só vocês. Queremos o. Feche teus olhos, diga a Deus, diga para Ele. Que bonito! Confiamos. Que confiança que Ele deposita, diga assim, pois só. Isso, bonito! Sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, última vez. Declare, declare ao Senhor. Oh. E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Oh, 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 oh. Pois só tu és, pois só tu és, pois só tu és um Deus sobre toda a terra e céu. Oh, e céu, aleluia. E céu. Pode aplaudir mais forte ao nome do Senhor. Ao Senhor glória. Ao Senhor honra. Aplauda mais forte, filho. Aplauda mais forte. Faça barulho na presença do Senhor. Ele é grande. Ele é grande. Ele é grande. Oh, Senhor. Pastor Ineildo, vem aqui abençoar o povo. Vamos ser abençoados. Jesus é bom, filho. Viu? Jesus é bom. Não vá embora, dê um abraço no seu irmão, passe ali conosco, esteja conosco em comunhão. Terça-feira, reunião de oração. Quinta-feira, culto. Sábado temos evento dos jovens e dos adolescentes. Domingo, EBD e culto à noite. Não se esqueça, quando você amanhã acordar pela manhã, a primeira coisa que vier na sua cabeça: Jesus é bom. Não existe melhor lugar do que estar na casa do Pai e na presença de Deus. Estenda as mãos, igreja. Que o grande amor de Deus, que se alegra com a volta dos seus filhos, amor de Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos reuniu, nos trouxe de volta aos braços do Pai, o poder do Espírito Santo, que nos convence de que só o Pai é o nosso socorro, seja conosco hoje, amanhã e para todos sempre juntos diremos
Amém.